Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Pão da Vida. Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril de 2024, o quarto domingo da Páscoa. E hoje o evangelho que nós somos convidados a meditar e a trabalhar o nosso coração é o evangelho de Marcos, no capítulo 16, e versículos de 15 a 20. Hoje a igreja celebra a festa de São Marcos, evangelista. Pois bem, hoje, quando eu rezava com esse evangelho, eu senti forte no meu coração, né, essa expressão, né, o anúncio, o chamado à missão, né, a ir aonde Deus pede para lá anunciar a palavra dele, o amor dele a todas as criaturas. Então, a partir desse versículo 15, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, eu então quero rezar com vocês, né, a partir dessa minha reflexão, que ela seja essa breve homilia de ensinamento que chegue ao teu coração, que você possa alimentar desse pão espiritual e mais, tomar posse desse chamado de Deus para mim e para a sua vida. Sermos discípulos missionários, indo ao mundo inteiro para anunciar e proclamar a palavra de Deus. Eu quero começar com uma pergunta diante desse versículo. Eu pergunto para você, primeiro para mim que rezei com esta palavra, né? Com esse versículo. Como nós tratamos aqueles que nos causam sofrimento ou dano, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós e que de alguma forma nos violentam com as suas palavras, com os seus gestos, até mesmo talvez agressivo, né? Sendo agressivo conosco. No último discurso da Santa Ceia, Jesus abordou a questão da fidelidade e da deslealdade. Não sei se você vai lembrar, né? Os relacionamentos. Então Jesus sabia de antemão que um dos seus discípulos trairia. Jesus aqui, ele tinha clareza de que Judas iria trair. Mas Jesus é o Senhor. Ele sabe o coração, ele espera, né? Que todos nós tenhamos uma moção do Espírito para abrirmos-nos para entrar nessa graça do arrependimento, do exame de consciência e retomar e retornar, pois Ele estará sempre de braços abertos para nos acolher. Então veja, tal conhecimento, podemos dizer, poderia ser facilmente rejeitado por Jesus, mas Jesus leva, né, essa rejeição, leva essa infidelidade de Judas, leva essa incompreensão do coração dele, essa vaidade, o seu prazer, a sua vontade a tudo que é custo, leva até o extremo para perdoá-lo e para amá-lo. Então veja, tal conhecimento pode e poderia ser facilmente levado a Jesus a rejeitar, mas ele, Jesus, ele busca de todas as formas proteger Judas do perigo. Mas Judas, cego pela sua vaidade, pelas suas paixões, se debanda para outros lugares. Mas em vez disso, Jesus expressa seu amor, a sua afeição, a sua lealdade àqueles que eram seus, que estava no coração dele, que Deus o confiou, ele não perdeu nenhum. Veja o que o padre está dizendo, né? Ele não perdeu nenhum, porém nós podemos nos perder. Como Judas escolheu perder-se, né? Escolheu não voltar para junto dele. Até mesmo, eu acredito que aqueles que vivem uma realidade como essa, do abandono distante,
nas suas feridas, nas suas rejeições, agora precisa ter um tempo para examinar a sua vida, um tempo para encontrar no amor de Deus, na afeição misericordiosa de Deus, na verdadeira lealdade que vem do coração de Deus, que está pronto a nos perdoar e a nos colocar dentro dessa dinâmica. Um dia alguém anunciou para nós esta palavra de Deus, este pão da vida. Um dia, meus irmãos e minhas irmãs, estávamos em terras distantes. E aqui nós não estamos falando de geografia, terra distante, né? Espaço geográfico, não. Estou falando do meu e do teu coração, que por muitas vezes se encontra ou se encontrou distante de Deus. Então alguém anunciou na terra do nosso coração, tão distante, tão próximo de nós mesmos, esta palavra, e fomos encontrados no amor, na afeição e na lealdade de Deus por nós. Então veja, até mesmo aqueles que ele sabia que iriam apunhalá-lo pelas costas, lá naquele jardim, quando ele estava em oração, tiveram a oportunidade, né, de ver essa face de Jesus, de viverem junto de Jesus aquele momento importante da misericórdia, da verdade de Deus na vida deles, né? Então Jesus olha até mesmo para aqueles que tentaram de alguma forma prejudicá-lo, mas Jesus vence, né? Vence na cruz. Isso é o mais bonito. Jesus usou também aqui uma expressão do Salmo 41, que descreve um ato de traição cometido por um amigo mais próximo, né? Então, na cultura, na época de Jesus, comer o pão com alguém era um gesto de amizade, de confiança. Então, veja, não era um gesto qualquer. Não era um momento, deu fome, vou lá na cozinha, pego um pão e vou partilhar um pão, vou comer com alguém que está perto. Não, não era isso. Era um símbolo profundo de um costume judaico, né? Todos aqueles que se reuniam juntos para fazer uma ceia, para comer um pão, simbolizava ali um gesto de amizade, de confiança. Jesus estende essa sua amizade a Judas naquele momento. Exatamente no momento em que Judas conspira contra Jesus em trair o Mestre, nessa ceia que simboliza a amizade, Jesus não excluiu Judas. A expressão levanta o calcanhar contra mim e reforça a natureza bruta desta cena, deste ato de rejeição e de violência que nós vimos. Então veja, da mesma forma que o pão simboliza amizade verdadeira, e de fato dentro do contexto judaico, para Jesus isso é verdade, tem valor. Da mesma forma, a expressão levantar o calcanhar contra mim reforça a natureza da inimizade que nós temos e que Judas criou com nosso Senhor Jesus. Então, se Jesus oferece o pão da amizade, agora Judas trai o Senhor ferindo o calcanhar, né? Ou seja, né? Rejeitando esse amor, rejeitando essa graça de Deus e se perdendo diante das suas paixões desordenadas. O amor, a lealdade, só duram quando vem de nosso Senhor Jesus, meus irmãos. A gente precisa aprender. Jesus amou tanto seus discípulos ao fim de provar-lhes a sua fidelidade até a morte e morte de cruz. Eu te convido nesse momento, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos. Se você está no seu carro dirigindo, que você, com o coração aberto nesse momento, né? Com o coração aberto, reze comigo essa oração. Meu Senhor e meu Jesus, eterno Deus, que és a luz das mentes que te conhecem, que revela em nossas mentes o teu amor, a tua graça, a tua presença, concedei-nos nesta manhã
com esta palavra a alegria dos nossos corações, que precisam amar como o Senhor amou, perdoar como o Senhor perdoou, a não rejeitar como o Senhor não rejeitou Judas. Ensinai-nos pela força do teu amor a não a rejeitar a ninguém também. Que as nossas forças possam elas todas nos levarmos ao encontro com o Senhor para servir o Senhor, indo por todo o mundo e anunciando o Evangelho a toda a criatura. Concedei-nos conhecer-te de tal maneira, Pai amado, Pai querido, que possamos verdadeiramente amar-te para que possamos servir-te plenamente, e que a nossa disposição em te servir nos dê a graça da liberdade profética para perfeitamente entrar nos seus desígnios de amor. O Senhor abençoe seu dia, a sua família, meus irmãos e minhas irmãs, o seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.